Sou irmão João Gutenberg Mariano Coelho Sampaio, natural do estado do Acre, Cruzeiro do Sul, e sou marista desde o início dos anos 80, quando fiz o noviciado, e vivendo nessa região da Amazônia, também do sul do Brasil e outras partes, para que fosse consolidando a minha vida, a minha vocação. E como eu fui praticamente o primeiro irmão da região, dessa região missionária da Amazônia Ocidental, os irmãos sempre depositaram muita confiança em mim. Eu tive muita ocasião de formação, eu tenho que agradecer muito a isso, não é? O Distrito Marista da Amazônia, que existiu de 2002 a 2015, tive assim a missão de ser o animador dessa região na sua fundação, 2002 até 2008, e depois retornando em 2011 até 2015. Teriam sido 4 mandatos de 3 anos, mas o último mandato foi mais curto, porque foi um tempo de transição para a nova província Brasil Sul Amazônia. Mas nós temos que lembrar muito, é muito importante, a ancestralidade desse distrito, porque a Amazônia Ocidental era uma região missionária das várias províncias que existiam no Brasil, no tempo que o Brasil tinha 7 províncias. Então, cada uma delas, ali nos anos 60, nesse contexto do Concílio Vaticano II, da Conferência de Medellín, do nosso capítulo geral, que também seguiu essa inspiração da Igreja da América Latina para a dimensão missionária. Então, lembramos que as 7 províncias do Brasil estavam muito perto ao litoral atlântico do Brasil. E, então, foi o superior-geral, o irmão Basílio Rueda, na época, que pediu que os irmãos adentrassem ao continente, que fosse mais para o interior do país e, de um modo muito especial, para a Amazônia. Então, foi um momento muito bonito, de muita vitalidade, de recomeço, de revitalização, de redimensionamento da missão marista no Brasil. E cada província abriu uma missão missionária mais para o interior do Brasil e, sobretudo, na Amazônia. E foram essas comunidades que estavam na Amazônia que depois deram origem ao Distrito Marista da Amazônia, ligado à província do Rio Grande do Sul, porque tinha havido uma nova reconfiguração das províncias. De 7 províncias passaram a ser 6 e depois passaram a ser 3, quando nasceu o Distrito Marista da Amazônia, pertencente à província do Rio Grande do Sul, como território de missão, mas com a corresponsabilidade pastoral das 3 províncias do Brasil. Todas elas sempre mantiveram a missão na Amazônia. E quando veio esse momento de assumir essa liderança, então foi me pedido para assumir esta função, que de um modo bastante natural, né? Apesar que sempre surpreende a gente se sente incapaz, ainda não completo, esperando que outras pessoas assumam, mas é um serviço que se pede e a gente se dispõe na docilidade do Espírito. É sempre uma chamada, né, telefônica do provincial, né, dizendo que houve um consenso dos irmãos, uma sugestão muito expressiva. A gente sempre se coloca assim numa dimensão de escuta, de espanto, um espanto assim, bem mariano, né, como se fará isso, não é? Nesse sentido, mas confiando. O distrito, nesse nosso caso, pertencia a uma província, a província do Rio Grande do Sul, que estava muito dentro de um estado, o estado do Rio Grande do Sul, e a Amazônia era como a sua extensão cultural e territorial, né? Com uma possibilidade futura de integração. Em ligação com a província do Rio Grande do Sul, nós tivemos essa presença, essa incidência, esse relacionamento sempre muito prazeroso, muito decidido, dos irmãos provinciais, a começar do irmão Roque Salete, passando pelo irmão Lauro e depois com o irmão Inácio, que foi o último provincial que nos ajudou na criação da nova província Brasil Sul Amazônia. Então, o distrito ele tinha a sua constituição canônica e tinha também uma organização jurídico-administrativa, mas tudo subordinada, dependendo da província do Rio Grande do Sul. Então, como eu dizia, são processos financeiros, administrativos, de gestão e de pessoas. Então, esse relacionamento foi sempre muito bonito. E, ao mesmo tempo, nos relacionávamos com as outras províncias. Então, os outros provinciais, porque as outras províncias também contribuíam com a Amazônia na dimensão financeira e na dimensão de pessoas. Fomos dando passos,
contando sempre com equipes muito boas, com irmãos que somam com a gente dentro de uma certa interculturalidade também. E isso nos ajuda porque o nosso governo ele não é absoluto, ele é compartilhado, ele é comunitário, né? Quando foi o movimento para a criação do distrito, os irmãos começaram, muitas vezes leigos também, porque também tinham os leigos missionários, né? A ser transferido dentro da Amazônia para as comunidades que outrora pertenciam a outra província. Então isso gerou um movimento muito bonito de regionalização. E essa regionalização ela não é só geográfica, ela é também de horizonte, ela é de visão. Porque então, com uma coordenação regional, as temáticas passaram a ser mais profundamente regionais. Não apenas ser a missão de uma província, que muitas vezes podia estar repetindo o seu modelo do Sul, o que não, que era um bem, fazer este bem do jeito que fazemos aqui, fazemos lá, mas agora o regional pensa melhor a enculturação, as realidades do território, porque já temos uma coordenação e um discernimento intercomunitário próprio da região, enculturado na região. Neste território, nunca tivemos uma obra particular, paga. Sempre trabalhamos com as parcerias, com as escolas públicas ou escolas conveniadas com as igrejas locais, ou então diretamente na ação missionária pastoral, com a intercongregacionalidade, né? Sempre era um conjunto de atividades e de instituições trabalhando juntas, congregações religiosas, ou as igrejas locais. Então esse é um movimento bacana, bonito, muito apoiado pelas províncias nossas tradicionais, que têm a sua longa história, tanto no social como também nas obras particulares. Então, uma região missionária das províncias maristas do Brasil. Enquanto distrito marista da Amazônia, tínhamos também um conselho como existe numa província. O superior era nomeado pelo provincial e o capítulo do distrito, que se realizava a cada 3 anos, elegia os irmãos conselheiros. Normalmente elegia 3 conselheiros, então éramos em 4 na equipe, e dentre esses conselheiros o superior escolhia um vice. Eu fui o superior a esses 4 mandatos, escolhia o vice dentre o nosso grupo, o irmão Ferrarini também escolhia o seu vice e o seu conselho. E sempre foi assim muito amistoso, os irmãos sempre colaboraram muito, apesar das grandes dificuldades de transporte, muitas vezes tomávamos decisões do conselho por contatos telefônicos, o que hoje já se tornou bastante normal com esse advento da internet. E a gente já tinha que fazer não as reuniões completas do conselho, mas algumas tomadas de decisões através de chamadas telefônicas, e depois isso era lavrado em ata quando tinha o conselho presencial. Depois que terminamos o 2º mandato como animador do distrito, então era preciso ter um sucessor. Então o irmão Ferrarini assumiu esse período de 3 anos, eu fiquei no conselho, e depois de 3 anos achou-se por bem que eu retornasse como animador do distrito, eu já morando em Manaus, porque antes a sede era Porto Velho, eu estava em missão em Manaus, então já se criou um novo modelo, que eu pudesse ser o superior, não morando na sede em Porto Velho, que se tornou mais administrativo, financeiro, canônico, e eu em Manaus com uma dimensão mais pastoral, com uma dimensão assim mais de abrangência, de uma reflexão da Amazônia como um todo. Então foi um período bonito. E depois veio todo o processo da constituição da província marista Brasil Sul Amazônia, quando o distrito terminou o seu tempo como distrito, como também a província do Rio Grande do Sul terminou o seu tempo como província do Rio Grande do Sul para se tornar a grande província marista Brasil Sul Amazônia. O Distrito Marista da Amazônia existiu enquanto distrito durante 15 anos. Há quem pergunte, por que não se criou logo, no início, em 2002, a grande província Brasil Sul Amazônia? O tempo do distrito foi importante para a maturação de vários processos. A questão da visão amazônica, porque os provinciais incentivaram, o Instituto incentivou que essa região da Amazônia tivesse um perfil, um rosto amazônico da igreja para o marista. E isto foi assim de capital importância, porque ali se gerou um pensamento próprio, porque tinha uma estrutura local. Então vem um novo modelo que é desejado pela própria congregação,
mas que você precisa saber como inovar. Então, era um dos desafios que tínhamos. A perseverança dos jovens irmãos foi uma grande dificuldade, porque tivemos muitas vocações, mas muitos saíram, foram poucos que perseveraram. A sustentabilidade financeira é um desafio grande, você viver de uma maneira simples, no meio de um povo simples, mas muitas vezes você precisa de outros serviços que a comunidade local não pode manter. Então, como buscar esta sustentabilidade foi um desafio sempre muito grande. É claro que em toda interculturalidade há dificuldade na compreensão de acordo com as culturas. Entre missionários do lugar e missionários que vêm de outras realidades, nem sempre o diálogo é muito prazeroso, porque pode haver muitas vezes uma imposição de modelos, de atitude, de transposição de realidades e precisamos ter a maturidade para um equilíbrio de experiências, porque ninguém tem a verdade sozinho. Precisamos aprender do que vem de fora, mas precisamos também valorizar as realidades locais. Como fazer esse equilíbrio, que é uma inter-relação. Então, quando o distrito se tornou província, ele tinha uma solidez de reflexão e de pensamento que é uma grande contribuição para a província. Para evitarmos a burocracia, evitarmos uma multiplicação de instituições, de estruturas de gestão, de administração, de finanças e facilitar os processos pastorais. Então aqui está a pedra de toque. O importante é que toda a infraestrutura seja a serviço de uma eficácia pastoral. Então essa junção e a criação da nova província é algo que facilitou muito esses processos, porque já tínhamos a visão missionária bastante aberta, bastante consolidada, bastante propositiva. Falando de liderança, inspiração para a liderança, eu creio que de família eu trouxe bastante esse aspecto, assim, tenho bastante inspiração com a minha mãe, meu pai, meu avô também eram líder da região, deixou a história escrita na região da minha cidade. Mas como marista, e sobretudo nesse tempo do Distrito Marista da Amazônia, creio que o conjunto dos provinciais foi algo muito bacana, porque o tempo do Distrito Marista da Amazônia coincidiu também com a fundação e a consolidação da União Marista do Brasil. E eu tive muitas ocasiões de participar das reuniões dos provinciais e de conversar muito com eles todos. Participei também de conferências gerais. E, nesse sentido, creio que o nosso Instituto oferece muita formação. Isso foi muito bonito. Participei de conferências de provinciais de 1 mês de duração, com todo o Conselho Geral, os provinciais do mundo inteiro, quando nós dialogávamos muito. Era muito tempo de partilha, de vivência, de aprofundamento, de formação. Então, em nível nacional e em nível internacional, a gente tem essas ocasiões muito bacanas, muito de acompanhamento na missão que a gente exerce. No serviço de liderança, eu posso falar de muitos aprendizados e também privilégios, porque quando você tem a possibilidade de várias vezes ao ano visitar as comunidades e ter tempo para conversar com cada irmão e com muitas pessoas da missão, e você escutar as narrativas de suas histórias, de você ler os anais da comunidade, que eu sempre cuidava muito disso, lia tudo que estava escrito na comunidade. Isso é um filme que você vai assistindo, que você vai sendo protagonista também, que você vai conhecendo muita coisa linda, porque é a vida das pessoas e a vida das comunidades. E participar de muitos processos de formação de comunidades eclesiais, de grupos de pastoral, de fazer itinerâncias fluviais, de fazer itinerâncias também por estrada, por avião, que é o que eu gosto menos, mas andar por essa Amazônia imensa, conhecendo esses territórios, as pessoas, e ter muitos contatos eclesiais, né? Ter essa relação muito linda com as congregações religiosas, com os bispos, com os sacerdotes, com os párocos, todo mundo pensando uma igreja com rosto amazônico. Isto é um legado incrível, é algo que a gente diz é o bonus of the job, né? É o bônus que vem desse trabalho que a gente exerce
Então, aprendemos muito, além de ter uma visão mais global das realidades. O horizonte marista, assim como é o horizonte da Igreja, vai apresentar a possibilidade de novas reestruturações, reconfigurações, reorganizações de gestão, de grupos humanos, de missão. Isso tudo deve ter a marca da vitalidade, porque a estrutura está a serviço da vida. Então, criar estruturas, remodelar estruturas que favoreçam a vida. Por isso, deve ser sinal de esperança e até mesmo de alegria. Mesmo que seja difícil deixar coisas, de deixar modelos, mas esses são exercícios para garantir a fidelidade e a vitalidade.